Amado Mestre Jesus, Pai querido, de infinita bondade e misericórdia, estamos reunidos mais uma vez em Teu nome, Pai de amor, para esse estudo, para aprendermos mais um pouquinho contigo nessa noite. Pedimos a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, a ajuda dos nossos mentores espirituais, dos espíritos amigos da Legião do Bem, que sempre estão presentes juntamente conosco, que nos ajude para que possamos assimilar esses ensinamentos e nos despertar cada dia mais para a nossa evolução espiritual. Pai querido, te pedimos que intui o Alberto e a todos nós, colocando palavras de sabedoria na sua boca, dando discernimento, Pai, da tua palavra e do teu ensino. Pedimos que fique conosco durante esse trabalho, abençoando cada um de nós e aqueles que não puderam participar também, e aqueles que irão um dia ouvir essa mensagem, que se sintam renovados e agraciados pela presença do teu divino amor. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Obrigado, Aparecida. Boa noite, Edina. Boa noite, Janete, Wellington. Então, vamos retomar o nosso estudo, Livro dos Espíritos, na primeira parte, tá? E na segunda parte a gente passa ao livro Os Mensageiros. Então, nossa sistemática é a gente tratar dois livros no mesmo encontro, tá? Então, nós vamos começar com o livro dos Espíritos, já estamos há algum tempo, acho que da parte terceira a gente gravou quase todos, né? E a ideia é a gente refletir sobre as perguntas e as respostas, e também tentar trazer isso para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Para a gente ver a fluidez com que essas respostas nos atingem e nos dando um norte para que a gente possa bem trilhar diante de tantas opções, de tantas explicações, essas explicações que os espíritos superiores nos deram sobre as leis de Deus, e traçando assim um roteiro seguro, né, basado com os ensinamentos do Cristo, para que a gente possa seguir e fazer uma boa jornada terrestre. Pois bem, no Livro dos Espíritos, Kardec ele divide em 4 partes. Nós estamos na terceira, que trata as leis morais, e tratando especificamente da lei de liberdade, tá? O tema que nós vamos tratar, o item 6, fala da fatalidade, né? Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse módulo virtual, que nos permite, através dessa plataforma, atingirmos outras pessoas que não puderam estar conosco nessa noite, mas que possa servir de base para um estudo, para uma orientação. A gente ficará muito feliz em saber que contribuiu de alguma forma para que outros possam entender melhor a doutrina dos espíritos. Bem, nessa lei de liberdade, né, que Kardec apresenta ao Espírito de Verdade como uma das leis divinas, né, ele dividiu ela em 8 tópicos, tá? Nós já tivemos a oportunidade de falar, discutir, refletir sobre os anteriores, né? E agora nós estamos no tópico que ele denominou de fatalidade, tá? Perguntando se há fatalidade na vida, o que é fatalidade, se existe em algum momento. Então, o professor vai trazendo várias situações que as pessoas acreditam que é uma fatalidade, que tinha que acontecer, ia acontecer, tinha que acontecer, e aconteceu exatamente conforme a vontade divina. E nós vamos percebendo, através do estudo pelos espíritos, eles vão negando que haja fatalidade, né? As questões anteriores, as suas respostas, sempre na linha de negar que não há fatalidade. Eles consideram que o único momento assim, que é fatal é a nossa chegada e a nossa partida. Isso não vai acontecer. A gente chega e a gente parte. O que acontece nessa jornada, nesse interregno aí, da chegada e da partida, tá? Ela não tem fatalidade. Alberto, se não tem fatalidade, teria então um determinismo divino, né? A divindade determinou que seja daquela forma. O Espiritismo vem e diz, não, também não tem determinismo, tá?
A divindade não determina que a gente deva sofrer. A divindade não determina que a gente seja corrupto. Ela não determina que a gente seja vicioso ou viciado. Ela não determina que eu machuque ou que eu mate alguém. Então, não há determinismo mesmo. Então, se não há fatalismo nem determinismo, o que que há? O que que existe para os espíritos? Ele nos esclarece que existe programação. Então, com essa palavra, ele nos abre um leque de perspectiva, dizendo que, por sermos espíritos imortais, a divindade ela nos deu uma pedagogia de aprendizado, nos criando simples e ignorante e com a capacidade de aprender. Através das experiências práticas, nós vamos aprendendo a fazer boas escolhas. Se somos imortais, estamos no processo de aprendizado, então a reencarnação ela se apresenta como algo necessário que vai permitir essas experiências desse espírito imortal. Então, se eu não morro, se o meu espírito não morre, precisa de experiência, ao desencarnar ele vai para onde? Ele vai para o mundo originário, que é o mundo dos espíritos, o mundo verdadeiro. Lá ele se prepara. Lá tem cidades, tem universidades, lá tem emprego, o espírito trabalha, o espírito tem folga, o espírito se diverte, o espírito vai para a festa, ou seja, há confraternizações, há vida social do outro lado. O espírito está integrado ao mundo espiritual, depois de um certo período, ele sente a necessidade de voltar para refazer determinadas experiências. É algo inato. O espírito chega em um momento que ele começa a se sentir meio que atraído, né, para determinados fatos que a memória dele vai revendo e ele vai percebendo que precisa ajeitar aquilo que ele fez errado. Então, o que ocorre? Um planejamento. O espírito começa a planejar o seu retorno. Então, ele planeja como vai ser o gênero de provas que ele precisa para crescer, para pagar suas dívidas, para refazer, para se reestruturar emocionalmente, né, e espiritualmente. Então, ele planeja um gênero de prova. Ele planeja um gênero ou atividades em que ele pretende exercer a sua atividade laboral. Ele planeja com quem vai fazer isso. Ou seja, nós planejamos se vamos ter família ou não. Se vamos ter família, quem vai ser nossos parceiro ou parceira? Quem serão nossos filhos? Então, perceba que com essa palavra programação, há um leque de explicações e possibilidades que se apresentam, dizendo-nos sempre que não há acaso. Nós não estamos soltos, nós não estamos perdidos, nós estamos seguindo uma programação, que a divindade sempre esteve no controle e sempre estará no controle. Ou seja, Deus está presente em tudo e os espíritos benfazejos nos coordenam, nos dando meios para que nós possamos encontrar as experiências necessárias. Então, apresentando a ideia de programação, foge da fatalidade, foge do livre-arbítrio. É o que nós vamos continuar observando nas perguntas do professor Denizar. Tá? E vamos entrar, então, na questão 859, em que ele pergunta: como todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida, se dá o mesmo que com a morte, que não pode ser evitada quando tem que ocorrer? Em outras palavras, os acidentes, percalço, pancada, queda, né, atropelamento, quebra de braço, quebra de perna, ou seja, os acidentes que nos ocorrem, ele teria que acontecer tal qual como vai acontecer a morte, né? Ou seja, aconteceu quando tinha que ocorrer? É isso mesmo? Então, o professor faz essa pergunta. Todos os acidentes que nos acontecem no curso da vida se dá o mesmo que na morte, que não pode ser evitado esses acidentes, né, quando tem que ocorrer? Aí eu preciso que vocês me dêem um feedback. O que vocês acham?
que esses acidentes podem ser evitados pela gente, sim, na maioria das vezes, sim. Você acha, Aparecida? Eu creio que sim. Até porque se você vai atravessar uma rua, se você não prestar atenção, você pode ser acidentado ali. E se você estiver atento, você pode evitar isso daí. Mas se não tivesse previsto nada disso e aconteceu, e aí? Há um E- descontrole? Não, não há um descontrole, mas esses pequenos incidentes não são coisas assim que você tem que passar realmente por isso. Eu não creio dessa forma, não. Pequenos incidentes, não. Cair da escada, quebrar um pé, torcer, escorregar, cair um tijolo na cabeça, né? Um raio, né? Vai cair um Isso, raio na cabeça de um outro dia lá e não matou, ele só perdeu dois dentes, e mas aí? tinha que acontecer aquilo? Vai. Pelos jeitos daquela história, foi como se fosse para provar que a morte ela só chega na hora exata, porque cair de um avião, sobreviver no meio da selva, né? É, depois teve um acidente com um caminhão, ainda caiu um raio nele e só quebrou dois dentes, então a morte só chega, não existe fatalidade para a morte. Aliás, fatalidade só para a morte na hora que ela chega. É um fato que é determinado na hora que você vai desencarnar e que ainda pode ser prorrogado, né? Se a pessoa for um ser de luz, né? E fazer as coisas direitinho, como Divaldo Franco, Chico Xavier e outros espíritos iluminados que não são o nosso caso. Mas esses pequenos incidentes do dia a dia, eles podem ser evitados, sim. Hum, você está É porque eu tem te certeza pergunto, disso, né? Vamos lá, Regina. eu digo que muitas vezes a gente cria tormentos para nós que a gente poderia ter evitado, né? Por conta da prevenção mesmo. Né? Então, assim, é a mesma coisa quando você vai viajar se você não faz a manutenção do seu carro. Então, você está correndo o risco de correr como se diz, um acidente, um pneu furar, um pneu liso. Então, assim, eu acho que muita coisa a gente pode evitar, sim, que não está programado, que faz parte da nossa vida cotidiana, da nossa vivência, né, nesse mundo. Tem um caso que inclusive ele era médico, ele morria de medo da Covid, era apavorado da Covid, não chegava perto de ninguém, aí foi ajeitar uma telha quebrada em casa, caiu da escada e morreu. Hum, Já um mate- senhor, o que é que um velho tem querendo subir escada, pelo amor de Deus? Não é para subir escada. Velhos são Depois de teimosos, 50, gente. não é mais para estar subindo escada. Velhos são Expõe a risco, teimosos. né? Não. Porque às vezes a gente se expõe a um risco desnecessário, né? Eu Sim. vou parafrasear aqui o Rossandro. O nosso planejamento encarnatório, ele é trilha, não é trilho. Trilho é aquele negócio que você não muda, né? O trem tá no trilho ali, não, se ele sair é acidente, já não volta mais. Mas vai naquele caminho certinho ali. Trilha não, você pode ir para um lado, para o outro, voltar no caminho e tal. O Sandro fala sobre isso. Não é tudo pré-determinado no nosso planejamento. É uma trilha. E aí, dentro dessa trilha, a gente tem uma liberdade de, né, de se mover para um lado ou para o outro ali. Não é um trilho pré-determinado que a gente vai andar certinho naquele trilho ali. Se ficar no trilho, o trem pega. Mas eu acho que mesmo a gente tendo a liberdade de seguir o trilho, a gente não escapa de um acidente, não. A gente pode fazer toda a manutenção, como a Edna falou, no carro aí, e de repente a cratera caiu dentro. Pronto, acidente. Mas o carro estava perfeito. Eu vou atravessar a rua, ninguém me atropela, mas tem um cara lá em cima fazendo uma construção, deixou um tijolo cair na minha cabeça. Acidente. Não tem para onde correr. A pessoa É, às vezes diz assim, é que pode, estava uma igreja cheia de pessoas rezando, o telhado caiu. Tinha que cair, e com aquele pessoal que estava ali. E assim como eu acho que não só os irmãos de luz, que às vezes recebem uma oportunidade de viver mais um pouquinho, aquele que também está na escuridão também pode receber essa oportunidade, devido o guardião dele, vamos chamar,
pedir, vamos lá, dar mais um pouquinho de chance para ele aí, para ver se ele agora vai aprender. Para ver se ele Talvez também melhora. aconteça tanto com aquele que é de luz, como aquele que tá com a luz assim, só com a velhinha assim, feita aquelas lâmpadas antigamente, que era incandescente, sabe? Igual pisca. Exatamente. Uma lamparina. É uma farinazinha oscilante. Pois é, então, mesmo pelo que eu entendi, mesmo acredita que os acidentes têm que acontecer, vai ocorrer. Não dá para evitar, não, os acidentes mesmo. Dá não. A minha opinião, não dá não. Você acha que não dá? Se a gente já vem todo programado, não dá não. Você A acha única que coisa que eu acho que a gente pode desviar da vida, né, de um acidente não acontecer, é no caso de um suicídio. Estava programado para 30 anos no acidente, eu me suicidei com 25. Pronto, aí livrei daquele acidente. Fora isso, não acredito mesmo? não. Algumas Foi um bom histórias, negócio, não, viu? Perdeu algumas, 5 anos. algumas histórias contadas por Chico, acho que eu já até falei aqui, era de um rapaz que era muito bom, trabalhava numa fábrica, e ele era muito bom com os outros, muito caridoso, muito prestativo. Alguém passando necessidade, ele fazia campanha para ajudar, né? Ela que era aquele funcionário mesmo que vestia a camisa da empresa, mas tinha essa vontade de auxiliar os outros e fazia espontaneamente. Certo dia, ele trabalhando lá na roca de fiar, e por um vacilo, essa roca ela passa e corta um dedo dele, né? Corta o dedo, o indicador dele. E foi aquele alvoroço. Pega o dedo, bota no gelo, corre para o hospital, o gerente, e todo mundo fica preocupado com fulano, porque o fulano era muito bom, aquela pessoa. Todos ficaram muito sentidos porque Deus a deixou acontecer aquele acidente com aquela criatura tão boa, já aqueles que não queria nada com nada, que faltava, que inventava maneiras de matar o tempo, não acontecia, aconteceu com ele. Ele vai para o hospital, lá o médico coloca o dedo no lugar, né, faz a cirurgia, mas ele fica ensimesmado, né? Pô, por que comigo? Eu faço sempre o bem, sempre auxiliando, né? E ele volta para casa, tem alta, e à noite os amigos convidam ele para ir no centro espírita, né? Tomar um passe, ouvir uma palavra. Ele vai, né? Quando chega na hora do passe, né? É como se o passista, naquele momento, desse vazão, um espírito se comunica, né, com ele, dizendo que ele deveria se elevar o pensamento, se alegrar com aquela situação, e abre uma tela para ele, uma tela mental, né, uma tela gigante, mostrando, e ele vai relembrando que em determinado momento, lá atrás, na época do Brasil colônia, ele era um senhor, ele identifica-se naquela filme passando, a presença dele, né, a posição firme, dura, né, com escravos, os escravos fazendo a garapa, imprensando a cama, fazendo a garapa fazer a rapadura, né, e ele vê que um dos escravos está tomando garapa. E ele, num momento de fúria, ele avança para aquele escravo, bate no escravo, e para punir os escravos, para servir de exemplo, ele pega o braço do escravo e enfia na moenda. E ele diz que vê o sangue escorrendo ali junto com a garapa, e aquela imagem fica muito firme na mente dele, né? E ele desencarna. Ao chegar do outro lado, no mundo espiritual, trazendo aquela bagagem e aquela ideia fixa. Em seu planejamento reencarnatório, ele, quando se prepara de novo para voltar, ele foi planejado, ele perdeu o braço direito. O braço direito, ele, em determinado momento, ia acontecer um acidente, ele perderia o braço direito. E, para ele se alegrar por ter ter tido uma vida equilibrada, né, fraternal, né, tinha acontecido somente o dedo. Do braço, somente o dedo. A gente percebe nessa história que, até nesses acidentes que estão previstos, alguns que são necessários para direcionar, encaminhar,
chamar a atenção, tá? Até nesses acidentes previstos, há modificações, né? Ou seja, ao invés do braço, apenas um pedacinho do dedo, né? Às vezes é um acidente mais grave, de desencarnar, e a pessoa é dado mais tempo, né? Então, só isso para a gente refletir, tá? Mas vamos ver a resposta, para ver se Deixa fica... eu só dizer uma coisa, Alberto. Mas Oi. ele não escapou do acidente, né? Mas Menor proporção, mas ele não escapou, né? Não existe aquela história escapei fedendo, né? Mas veja só, até o momento da morte é dado, como você me falou, tanto para aqueles espíritos que estão trabalhando no bem, como aqueles outros que não estão, mas necessitam de mais tempo aqui. Um espírito que é fumante, tem câncer, né? E ele está acelerando o processo para desencarnar. É um suicida indireto. Mas a espiritualidade quer que ele fique mais tempo, e ele é dado mais uma sobrevida. Tá? Ou seja, no momento capital, você pode adiar. Imagine pequenos acidentes. Tá? Mas vamos ver o que o Espírito de Verdade fala sobre a necessidade, se pode ser ou não evitado os acidentes. Né? Ele vai dizer, ó, os acidentes são, de ordinário, coisas muito insignificantes. Ou seja, o que nos acontece? Uma topada, um escorregão, né? Machucar o dedo, queimar a mão, queimar o braço, olha, isso é muito insignificante. De sorte que vos podemos prevenir deles e fazer que os eviteis algumas vezes. Então, esse acidente miúde, né? O carro bateram com o carro, né? Às vezes não está nem previsto isso. Foi descuido, descaso. A pessoa olhou o celular, foi trocar a rádio e não viu o transibate. Então, às vezes, não está nem previsto os acidentes. É o que ele está falando aqui, que fazer isso que os eviteus alguma vez, dirigindo o vosso pensamento, pois no desagrado os sofrimentos materiais. A gente sofrer, né, estar sofrendo, isso não agrada a ninguém, não agrada a divindade. Se a gente pode fazer o bem, fazer melhor, para que ficar? Tem um outro caso interessante, que a criatura estava prevista passar 10 anos deitada numa cama. 10 anos. Estava na programação dele, os últimos 10 anos dele era ficar deitado numa cama imóvel. Mas ele teve uma vida tão dedicada ao outro, ao próximo, tá? Que a espiritualidade, ao invés de fazer que ele ficasse 10 anos, eles desencarnam ele. Aí a esposa fica perturbada. Mas como? Fulano tão bom, por que levar ele? Tanta pessoa ruim, né? Por que levou fulano? Tão novo, 40 e poucos anos, um ataque cardíaco, ele desencarnou. E ela fica mal, entra em depressão, os amigos levam para o centro, até que um espírito se comunica com ela e pede para ela parar com aquilo. Porque estava na programação do marido dela passar 10 anos e ela teria que cuidar dele 10 anos sem poder se comunicar. E a bondade divina chega e diz, simplesmente o leva para evitar, porque ele não precisava mais passar 10 anos. Tem um outro conto do irmão X, eu não sei bem o livro, que estava programado para um senhor ele desencarnar cego. Mas ele desencarna normal, né? Desencarna na velhice. Quando ele chega do outro lado, que ele mostra a ficha dele, ele olha e diz, opa, essa ficha não é minha, não. Aqui estava previsto eu desencarnar cego. Eu desencarnei com os olhos bons. Não estava programado eu desencarnar cego. Essa ficha não é minha. Aí os amigos, os mentores dizem, é a sua ficha. Mas aqui não estava dizendo que era para me desencarnar cego? Sim, mas onde é que estava escrito aí que você ia adotar 10 filhos, 10 crianças? Onde é que está escrito aí? Ele, não. No transcurso da vida dele, o vizinho morreu, deixou uns 3, 4 filhos, ele colocou para dentro de casa, para ser filho dele. Outros parentes desencarnaram,
primo, sobrinho, ele trouxe para dentro de casa. Então, ele criou 10 filhos. A esposa desencarna e ele fica cuidando. Isso, como é que nós ia cuidar de 10 crianças com você cego? Então, não era necessário, porque você fez a mais. Então, perceba que os acidentes, mesmo previstos, mesmo os acidentes são previstos, é possível, sim, modificar. Os pequenos, não. Gilcé, você ia falar? Alguém levantou a mão. Não? Então, vamos lá, vamos continuar, então. Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolheste. Esses pequenos acidentes, nenhuma importância tem. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deveis aparecer e desaparecer deste mundo. O que ele nos fala? Que 80... da sua mãe, eu mandei um vídeo para a Alan. José está com o áudio ligado. Os Espíritos nos esclarecem que 90% dos problemas, né, 80% a 90% dos problemas que nos atingem são provocados por nós mesmos, pelas nossas leseiras. Né? A palavra bem nordestina, né? Nossas leseiras, a gente foi leso aqui. Ou seja, a gente foi descuidado, a gente foi imprevidente, foi imprudente. Eu estou dirigindo uma moto em alta velocidade num trânsito caótico fechado. Qual a possibilidade de ter um acidente? É gigantesca. Ou seja, eu descuro, eu não sou previdente, estou acelerando no meio dos carros, fazendo zigue-zague. Qual a possibilidade de acidente? Estava previsto? Não. Mas a lei de responsabilidade. Você pagou para ver. Você se expôs ao perigo. Por isso que eles falam, os acidentes, em geral, são insignificantes, gente, que pode ser prevenido. Tá? A não ser aqueles fatais mesmo que está previsto para remodelar, para remodificar, vão acontecer. Mas mesmo esse, como a história contada por Humberto de Campos, da pessoa ficar cega, né, o outro ficar acamado, pode ser alterado. E ele volta a insistir, só existe, né, verdadeiramente fatal o momento da gente aparecer e desaparecer no mundo. E aí, mesmo? Dá para refletir sobre isso, não dá? Dá, sim. Né? Então, ele nos coloca essa situação, que tudo é possível, por ser programação, ter um gênero. Né? A gente vai ser exposto. As coisas materiais podem acontecer? Pode. Mesmo eu sendo previdente, cuidando do carro, e alguém vem bater em mim. Né? Não pode? Pode acontecer, alguém vem descuidado e bate em mim. Mas ele diz que é insignificante. Eu não tenho que perder meu equilíbrio, né? Sair na porrada porque alguém bateu em mim, ou tentar matar alguém porque alguém me atropelou. Não. Tá? Com a Previdência, lei de causa e efeito, a possibilidade é gigantesca de acontecer. Aí tinha que ser comigo? Não, talvez não. Naquele momento era a sua vez, e que vai servir também de aprendizado. Tá? Mas pode ser prevenido. Não tem que acontecer os acidentes. Tudo que aconteceu de acidente é porque estava programado. Nem tudo, gente. Nem tudo. A maioria nós mesmos provocamos por descuido, por irreflexão, né? Ou mesmo por leseira mesmo. Né? Sai de casa, levanta, sai às pressas, vai sair no portão e tropeça e cai. Se machuca, sai correndo a velocidade. Se ele fosse mais devagar, talvez não tivesse acontecido aquilo. Né? Tudo bem aí? Vamos refletir sobre isso. Aqui, gente, essas respostas não é para a gente massificar, dizer, olha, é dessa forma formal, não. É para trazer a reflexão. A ideia é que a gente reflita e absorva conforme o andamento em que nós estivermos, de compreensão. Pode ser que no primeiro momento eu não aceite, como muitas coisas eu não aceitei. Não concordo, né? Porque eu não tinha base. Depois, com mais leitura, eu fui percebendo isso, que realmente muitas das coisas nós mesmos é que provocamos, principalmente acidentes, pequenos acidentes, tá? Vamos para frente?
Vamos ver mais uma? Kardec não fica satisfeito com a resposta, né? Então, ele faz uma subpergunta. Haverá fatos que forçosamente deva dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queira? Ou seja, há fatos que vai acontecer, que deve acontecer com a gente, né? E que os espíritos não possam ajudar e que vai acontecer, que não possam ser modificados. E diz, olha, né? Há fatos, né, como o Mesmer trouxe a questão, há fatos que forçosamente devem acontecer, tá? Mas aí ele vai dizer, olha, esses fatos tu viste e pressentiste quando no estado de espírito. Tu pediste. Ou seja, nós pedimos, olha, eu quero, se acontecer, se eu tiver muito desorganizado, vocês me chamem a atenção. Se precisar, deixa a carta em branco lá, né, assinado, olha, o que precisar para me chamar a atenção, que aconteça. Tá? Então, ele diz, olha, como espírito, a gente viu, pressentiu que podia acontecer e fizeste a escolha pelaquela situação a nos chamar, que serve para nos chamar a atenção por determinado procedimento ou linha de encaminhamento. A pessoa está lá, bebendo, se drogando o tempo todo. Aí vem o quê? Falecimento de órgãos, né? Definhamento de órgãos, né? Um rim, né? Um fígado, que leva a pessoa a ficar impossibilitada de continuar aquela vida. Ele poderia ter evitado aquele definhamento do órgão, né? O seu fígado, os rins, né? A paralisação desses órgãos, ou ele não trabalhar corretamente? Poderia. Mas como eles insistiram, vai acontecer, entre aspas, acidentes, né? Esses acidentes que foram provocados pela própria criatura. Mas foi uma escolha, tá? Não creias, entretanto, que tudo que sucede esteja escrito, como costuma dizer. Então, tudo que me acontece é porque está escrito, tinha que acontecer. Aí ele diz, não creia nisso, tá? Não creia que tudo que te sucede esteja escrito. Então, não vamos botar na cabeça, a topada é porque eu tinha que levar a topada. Torci o pé, quebrei o pé, numa queda, é porque eu tinha que quebrar o pé. Ele está dizendo, ó, não creiam nisso, tá? Não creiam. O que tem que acontecer acontece mais com a nossa autorização, no sentido de ter escolhido aquilo. Olha, eu preciso de um redirecionamento. Vai fazer o quê? Vamos botar essa criatura acamada por um tempo, né? Vamos botar ela acamada por um tempo para ela refletir, para ela sair daquele ritmo. Mas estava programado, estava com a própria escolha, viste e pressentiste em estado de espírito. Tá? Então, Kardec reforça o questionamento para saber se os acidentes que nos ocorrem, a gente não pode escapar dele. Tá? Tem alguns momentos, tá? Pode ser que existam, mas mesmo isso teve a nossa participação. E ele continua, um acontecimento qualquer pode ser consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de tal sorte que, se não houvesse praticado, o acontecimento não te teria sido dado. Então, um problema, uma pedra no rim, né? Vamos lá, algo bem doloroso. Né? Derivou de quê? Muitas das vezes, de uma maneira de viver, não bebe água, bebe muito refrigerante, né? A pessoa insiste em não fazer atividades físicas, e compensa que não, está cheio de coisas obstruindo as suas vias. Tá? Então, ele vai dizer, o que ele está dizendo para nós? Que pode ser consequência de um ato que é praticado por tua livre vontade. Uma doença degenerativa, né? Um problema cardíaco. Muitas das vezes, fomos nós, derivados das nossas ações, da nossa escolha por viver daquela forma, né? De tal sorte que, se não houvesse praticado o acontecimento, não se daria. Imagina que queimas o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria.
né? Você está lá, vai pegar num objeto quente e queima o dedo. Né? Poxa, estava previsto? Não. Você podia usar um pano, você podia imaginar que estava quente, né? Mas a gente chega descuidado e agarra na vasilha, né? E pega e queima o dedo. Isso nada mais é senão resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, observem, só as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, Deus os prevê, porque são outros a tua depuração e a tua instrução. É uma debilitação gigantesca, uma paralisia que vai te deixar acamado, uma grande dor. Né? Está previsto, mas tem esse cunho para influir no moral, nas escolhas. Por exemplo, você chega um momento que vai ficar de cadeira de roda. Né? Chegou aquele momento que as pernas não funcionam, vai ter que ir para a cadeira de roda. É algo planejado, né? Que vai influenciar aonde? No moral. Está previsto? Às vezes, sim. Né? Se eles são úteis, a depuração e a tua instrução. Tá? Tranquilo? Vou estudar mais um ainda. Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimento que deveria verificar-se e reciprocamente? A pergunta é, pode nós, né, pela nossa vontade, pelos nossos atos, fazer com que acontecimento que estava previsto acontecer não aconteça, ou que aconteça? E aí? Você acabou de dar os exemplos do cara que adotou as 10 crianças. E o outro, né? Com certeza, Alberto, muda. Né? Principalmente se for para o bem, né? As histórias nos falam isso, né? Aí vem de encontro aquela expressão de Pedro, né? Na carta aos Romanos, acho que é. Eu não sei qual é a carta de Pedro, acho que é a primeira carta, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Ele não está dizendo que o amor cobre todos os pecados, tá? Mas ele cobre uma multidão de pecados. É o caso do braço, né, da criatura, né? Ficou só o dedinho lá cortado e foi reposto. Né? Foi de graça aquilo? Não, ele ia perder o braço todo. Ele alterou, né? A sua vontade, os seus atos, né? Alteraram o acontecimento que estava previsto? Alterou, gente. Era o braço inteiro. Né? Era o braço inteiro, só o dedinho cortou e foi reposto. Estava previsto ficar acamado 10 anos. Né? A bondade divina diz, não precisa. Para quê? Né? Sobrecarregar aquela companheira de 10 anos. Ela teria trabalho 10 anos cuidando do marido na camada. Imagine aí, 10 anos, a criatura sem dar um pio, né? Sem entender, sem não conseguir se comunicar, aquela pessoa se definhando o tempo todo. Então, é capaz de fazer com que atos que deveriam acontecer, né? E acontecer ou não acontecer. Né? Que se dê acontecimento, que tinha que verificar, ou o contrário, né? Não acontecer aquilo. Ficaram calados esse povo. E aí? Eu acho que tem uma certa liberdade dentro disso aí, sim. Que a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente pode escolher. E aí a gente faz a escolha bem ou a gente faz a escolha mal. Isso muda alguns pontos ali. Eu acho que tem alguns eventos, né, que assim, são importantes ali, que vão definir o rumo desse planejamento encarnatório, que eu acho que até esses eventos eles são mais difíceis do espírito conseguir mudar. Mas dentro do nosso dia a dia, por exemplo, vamos pegar aí as escolhas que a gente faz durante o dia, né, durante um dia, as escolhas da vida ali. A gente tem uma certa flexibilidade, vamos dizer assim. Tanto para fazer acontecer alguma coisa, quanto para que não aconteça. Por exemplo, a poliomielite, né? Aquela doença que dava, a pessoa estava bem,
e vinha, ela atingia as pernas, a pessoa ficava paralítico, né? Aconteceu, tinha muitos casos de poliomielite, não tinha? Acho que foi erradicada a polio, né? Ou seja, aquele estava previsto, o Espírito sabia daquilo, né? E, gente, isso abre um leque de bondade, na bondade divina, né? Que nos favorece de sobremaneira. Olha, eu estou saudável aqui, eu tenho milhões de oportunidades de ser útil, auxiliar alguém ou a sociedade, né? Mas eu simplesmente não quero. Eu sou orgulhoso, vaidoso, eu só olho para mim, só para mim, e eu entro naquela vibe de egoísmo, né, de amor próprio exacerbado, tudo eu, somente eu, primeiro eu, né, e eu fico uma pessoa inútil. Aí vem acontecimentos, acidentes, que põem aquela criatura, às vezes, acamado, necessitando de ouvir a palavra, né, de exortação à prática do bem. Nesse momento, ele vai ouvir um culto, ele vai ouvir uma missa, uma pregação, né? Ele vai parar aquele ritmo alucinado para ouvir isso. É como se fosse um divisor de água para modificá-lo e para estruturar e fazer ele se reequilibrar. Pode ser que aconteça, pode estar previsto, mas o próprio Espírito sabia disso. Ele deixa lá assinadinho uma carta em branco para que, se for preciso, faça. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que está previsto, a gente pode alterar. Eu tenho uma existência todinha, eu me dedico ao outro, ao próximo, à sociedade, de tal maneira que eu sou mais útil, são, praticando o bem, auxiliando a quantos puderem, do que eu imobilizado. Porque eu já aprendi o que eu tinha que aprender. Fraternidade, solidariedade, amor, caridade, fazer o bem, auxiliar o próximo. São esses os objetivos nossos. Se eu já estou no caminho, para que esse tipo de acidente? Então, nós podemos alterar, pela nossa vontade, atos na prática do bem. Tá? Não vai ser na prática, no gogó, inventando, é na prática do bem. Podemos alterar acontecimentos que estavam previstos de acontecer, estavam programados para acontecer, e às vezes não se verifica. Como o caso do senhorzinho que ia perder a visão. Diz, olha, você ia perder a visão, mas não estava previsto ir adotar 10 crianças. Nós íamos deixar essas 10 crianças e você cego? Não. Você era mais útil cuidando deles. Mostrando que a vontade e os atos alteram acontecimentos. Tranquilo? Vamos ver a resposta? Ninguém quer comentar? Isso aí só demonstra para a gente que a lei maior é a do amor mesmo, né? Sim, Jesus está corretíssimo, né? Sim, sem sombra de dúvida. Mas a nossa cultura de egoísmo, de vaidade, coloca em xeque esses ensinos do mestre. Lá no fundo, a gente sabe que é o caminho mesmo, mas a gente insiste em não viajar nesse caminho. Né? A gente insiste, não, dá para desviar, eu vou quando eu quiser, eu vou mais na frente, para que fazer agora? Para que fazer? A gente acomoda, né? Para que cuidar de alguém, desse povo preguiçoso na rua? Né? Para que isso? Sair da minha cama, do meu quarto, na madrugada, ou à noite, me expor, para quê, né? Mais tarde eu faço. A gente vai postergando. Aí a gente perde tempo, oportunidades que poderia ser muito benéfico para a gente. E quando pensa que não, chega a doença degenerativa. Uma leucemia, um câncer, um lúpus, uma depressão, porque a criatura não colocou em prática a oportunidade que foi lhe dada. Porque chamado, gente, tem demais. Toda hora você vê um anúncio, né, na TV pedindo ajuda para auxiliar, casa tal está precisando de auxílio, de voluntários, né? Fora os amigos, fora as mensagens do evangelho, o tempo todo. Mas para quê, né?
Para quê? Mensageiros, eles falam muito disso, né? A quantidade de trabalho que tem. E sabe, um mecanismo que eu percebo também que é utilizado aí, né, dentro da lei para modificar isso, para tirar, às vezes, essa pessoa, esse indivíduo ali de um estágio mais cômodo e fazer ele, né, se movimentar, pelo menos, ali na busca do bem, é o mecanismo da obsessão. A pessoa está lá, parada, né, acomodada, pensando e mantendo tudo somente para si próprio. Obviamente que vai ter uma abertura energética ali que vai permitir que espíritos na mesma frequência se aproximem. E a gente erra, gente. Não tem como. A pessoa hoje em dia não tem como você não ter pelo menos um apto ali a te obsediar. E outra coisa, às vezes, nem é por conta de um inimigo de alguma vida passada, não. É simplesmente alguém que gosta daquele tipo de vida que você está levando ali. Não tem nada a ver com você nem conhece o espírito. Mas ele gosta do vício que você tem, ele gosta do tipo de coisa que você vê, o tipo de coisa que você tem de pensamento. E isso é uma ferramenta, né, que muitas vezes a gente vê, né? Nossa, mas como que pode ser permitido pela divindade tal acontecimento, né? Uma obsessão. Gente, isso movimenta no bem, no final das contas. Porque tem obsessão, a pessoa vai procurar alguma forma de sair daquilo ali. No tratamento de desobsessão mesmo, quantos espíritos não são acolhidos, até os obsessores, tanto os obsessores quanto os obsediados. Porque os obsediados vão lá para o tratamento, eles vão levar os obsessores. E aí todo mundo é ajudado. É uma ferramenta que muitas vezes a gente olha que acha que a um primeiro momento, numa visão mais simplista, assim, é algo que é para o mal do espírito. Não, aquilo ali vai, às vezes, te ajudar na sua evolução ali como espírito, vai te abreviar aí 100, 200 anos ali de sofrimento, porque você vai, a partir do momento que tem uma obsessão que está ali te incomodando realmente, você vai procurar uma ajuda. E ajuda os dois, né? O obsediado e o obsessor. Bendito obsessor. Exatamente, bem dito. Se não fosse esse obsessor, eu não estava na doutrina espírita, viu? Então, eu também não. Eu não sabia, gente. Minha mãe, se não fosse por obsessão, a gente nem Se não fosse por obsessão, a gente nem conheceria, talvez, assim, né? Nem teria interesse. Eu e a tua. Bendita obsessão e bendita misericórdia de Deus, né? Que nos ajuda todo dia, porque conhecedor que ele é de cada filhinho dele, então ele sabe o ponto que vai pegar para cutucar e para impulsionar a gente para frente, de alguma forma. No meu caso também, né, foi a obsessão que me levou para o conhecimento espírita, para a doutrina espírita, né? E ainda fui muito brava, né? Porque onde já se viu, esses espíritos vêm para perturbar a vida da gente, não deixa a gente em paz, né? Até porque até então errado era o obsessor e não eu. Até a gente chegar a esse entendimento, e graças a Deus pela misericórdia divina, aqui estamos nós hoje. Aqui estamos nós, né? Interessante demais, né? E hoje a gente tem essa capacidade de entender isso, né? E a gente vai querer se livrar, né? Eu quero me livrar de como é que eu me livro desse espírito. Benditos obsessores. O pior é quem é obsediado e não aceita. Sofre a vida toda. Sofrimento, né? Sofrimento. Sofrimento em cima de sofrimento. Não, eu entrei no espiritismo por curiosidade. Eu não aceitava vir nesse mundo e acabar. Eu cheguei a questionar padre, entendeu? De colégio e tudo. E ele, não, é mistério. Eu digo, mas eu vou descobrir esse mistério? Aí comecei a ler, comecei a procurar e achei. Vamos ver a resposta, então. Diz, pode o homem, por sua vontade, por seus atos, fazer que se dê acontecimento que deveria verificar-se e de não acontecer? Diz que pode. Ele afirma, pode sim, tá? Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu, tá? Então, pode mudar? Pode ele ficar cego e não ficou? Pode, né? Ia perder um braço, perdeu só um dedo?
Pode, né? Na sequência da ordem de fato, tiver a sequência que ele escolheu. Né? Escolheu foi um reajuste, reajustou-se, está se reequilibrando. Então, não precisa, muitas vezes, desses grandes acidentes que estavam previstos. Tá? Acresce que, para fazer o bem, como lhe cumpre, pois isso lhes constitui o objetivo único da vida. Gente, fazer o bem, tá? Fazer o bem, ele coloca como objetivo único da vida. Nós estamos aqui para aprender a fazer o bem, tá? Então, acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida, facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior, tá? Então, aqui a gente vai encerrar por aqui. Nós vamos encerrar aqui. Alguma colocação? Dúvida sobre a possibilidade de mudar fatos que estava previsto, né? Ou trazer fatos que não estavam previstos pelos nossos atos. Se a gente sai do caminho do bem, pode acontecer fatos que não estavam previstos. Tá? Se eu saio na moto, costurando o trânsito, né? Feito um louco, desvairado, tá? Não estava previsto o acidente, e eu vou encontrar esse acidente. Por quê? Pelos atos e pelos fatos que eu provoquei, por o modo de vida que eu estava levando. Pode provocar um acidente e eu ficar impossibilitado ou até mesmo paralítico, ou perder membro que não estava previsto. Tá? Mas foi o quê? Foi a própria maneira de viver da pessoa que levou aquilo. Mas se eu caio no caminho do bem, se eu entendo que esse é o objetivo único da vida, fazer o bem, e eu faço com vontade, com determinação, eu entendo isso, alguns fatos podem ser retirados, né? Alguns fatos que tinha previsto acidentes, né, imobilizações, né, ficar acamado, doenças, tais, diversos matizes, pode simplesmente não acontecerem. Tranquilo? Pois bem. Isso me lembra uma orientação, né? A orientação do vigiai e orai. E a orientação de Jesus de que ninguém sabe a hora, né? Então, não tem momento de partida. Você tem que partir bem. Você não sabe se é hoje, você não sabe se é amanhã. Então, fazer o mal não é, fazer o bem não é para depois, né? E a gente está estudando aqui justamente, né? Esses exemplos nos trazem isso à tona. Você não sabe o que vai acontecer e quando que vai acontecer. Mas se você fizer o bem, vai te aproveitar, vai te melhorar a situação. Isso assim, sem nenhuma sombra de dúvida. Em qualquer caso, em qualquer tipo de situação, é recomendado o bem por conta disso, né? Não só para o próximo, né? Quando você está caminhando no bem, o primeiro lugar que o bem vai estar é dentro de você, né? Você, para emanar esse bem para o outro, você processa ele dentro de você, primeiramente. Com certeza. Bom, então vamos mudar de assunto, vamos voltar ao livro Os Mensageiros. O capítulo é curtinho hoje, acho que a gente consegue, tá? Hoje é o capítulo 41. Gente, nós estamos bem pertinho de terminar o livro, tá? Isso, lembrando, é uma semana, né, de estudos do Espírito André Luiz na faculdade, na Universidade do Ministério das Comunicações, um curso para ser mensageiro. Tá? Uma semana só, já estão em 41 capítulos aqui, na qual ele narra que está na Terra, na crosta, tá? Chegar à noite houve um trabalho de intercâmbio dos espíritos, terminou o dia, amanhecendo, eles saíram, né, para um descanso, por descansar no campo, tá? Ou seja, saíram da grande cidade, que tem emanações mentais muito fortes, e os espíritos vão descansar. Alberto é espírito, descansa, espírito se cansa, né? Como pode? Kardec não fala isso, que espírito fica cansado, Kardec não fala que espírito se alimenta, né? Kardec não dá detalhes dessa maneira no mundo espiritual. E aí, como fazer? Aí nós vamos entender que Kardec não teve tempo, né, para ter todas as informações. O espiritismo ele não é fechado.
O Espiritismo não tem toda a verdade. Tá? Não tem toda a verdade. Ela nos dá linhas gerais para a gente entender o mundo espiritual. E não foi dado tudo de uma vez, vai sendo dado aos poucos. Kardec nos dá as linhas gerais, que existe o mundo espiritual, que o espírito, ao chegar lá, ele ao se reabilitar, ele sente a necessidade de voltar, tá? Mas ele não diz como era isso, onde ele ficava, com onde ficava, fala de mundos superiores, mundos de regeneração, ou seja, que existem outros mundos. Mas o detalhe da vida social ele não conseguiu nos dar. Aí vem o André Luiz, vem Manuel Filomeno de Miranda, vem Espírito Luz, diversos outros espíritos nos dando detalhes. E esses detalhes se comunicam, e nós vamos ver o que fala um, o outro fala, não há negatividade. Eu estou falando isso porque eu estava assistindo alguns estudos, e alguns colegas espíritas negam peremptório que o espírito não se alimenta. Negam e brigam mesmo, que o espírito não se alimenta, que o espírito não respira, que o perispírito não absorve outro tipo de alimento. Né? Ou seja, aqui nesse livro ele nos abre esse leque, assim como no livro Nosso Lar, ele nos fala de cama, ele nos fala de cortinado, de sol, de água, de lago, ele nos fala de trem, ele nos fala de metrô, ele nos fala de medicação, de comida. Tá? Aqui tem mais detalhes. Os espíritos saíram para descansar. Por quê? Nós vamos perceber que o intercâmbio maior dos espíritos acontece mais à noite. Mas de dia também tem intercâmbio, mas é mais comumente feito à noite, que é quando nós dormimos e nós saímos do corpo, ficamos mais acessíveis às comunicações. Mas vamos ver que esses detalhes vão ser apresentados aqui. Ele sai voando, tá? Lá da casa da viúva Isabel, e vão buscar o campo, a área de vegetação. Ele vai explicar para nós por que eles vão para lá. Bom, a nossa leitura está aí? Estou por aqui. Boa noite. Vamos lá para o capítulo 41? Vamos, entre as árvores. Decorrido alguns minutos, atingimos pequena propriedade rural, povoada de arvoredo acolhedor. Laranjeiras em flor perdiam-se de vista, bananeiras estendiam-se em leque, enquanto o goiabal de longe assemelhava-se a manchas fortes de verdura. A relva macia convidava ao descanso, e o vento calmo passava de leve, sussurrando alguma coisa através da folhagem. Aniceto respirou e longos haustos e falou. A longos Só um instante, pode. Só um instante. Ó, Aniceto respirou a longos haustos. Né? E falou. Encheu o pulmão. Tá? Estava no campo, né? Relva, vegetação, numa propriedade rural na região do Rio de Janeiro. Se deslocou, saindo daquelas massas, né, da população, foram para uma área arborizada. Aniceto respirou a longos haustos, ou seja, ele encheu o pulmão. Né? Essa é a respiração longos haustos, mostrando que os espíritos respiram, que o corpo espiritual é igual ao que nós temos aqui, gente. O nosso perispírito tem órgãos iguaizinho, pulmão, coração, intestino, todas as células do corpo material tem no corpo espiritual. Todas. Tá? E isso é comprovado quando se traz a ideia de que o nosso corpo físico ele é uma cópia do perispírito. Tá? Ou seja, na hora de confeccionar o corpo, o modelador, quem vai dizer como vai ser o corpo é o perispírito. As células lá, com 46 cromossomos X, XX, 46 cromossomos X, Y, homem ou mulher. Tá? Quando liga essa célula ao perispírito, ela começa a desencadear um processo de cópia. É como se fosse o drive, né? O programa. Ligou, aí o programa começa a rodar, ele começa a copiar o perispírito. Tá?
Vamos, Fátima. Os desencarnados, embora não se fartiguem como as criaturas terrestres, não precisem da pausa de repouso. Em geral, nossas operações à noite são ativas e laboriosas. Apenas um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta conserva-se em atividade diurna. Só um instante. Tá aqui é bem esclarecedor. Às vezes, ó, o desencarnado não fica tão fatigado como nós, encarnados, tá? Mas não quer dizer que eles não se cansam. Só aqueles espíritos muito, mas muito elevados é que não precisa de descanso. Quando vemos lá em nosso lar, nas atribuições de tarefa, de trabalho, bônus horas, tá? Lá em nosso lar, todos têm direito a um descanso obrigatório. Todas as pessoas que moram no nosso lar têm um dia para descanso. Todos. Os ministros também. Só que não descansa é o tal do governador, porque já é um espírito de um outro nível. O descanso dele ele vai ajudar lá nas câmaras de retificação. Tá? Mas os espíritos, de uma maneira geral, imperfeito, eles se cansam. É o que ele está dizendo aqui, eles se cansam. Tá? Precisa de pausa, de repouso. Aí tem outra informação interessante aqui. Ó, em geral, tá? Ou seja, a maioria das operações dos espíritos, ela ocorre à noite. Ó. Em geral, as operações, a maioria é à noite. Tá? Ou seja, à noite dos espíritos. Por isso que é mais fácil se perceber a presença de espírito à noite. Se fala mais que estava à noite, que sentiu, que viu, mas à noite. É o mais comum, tá? E aqui ele fala ele dá um percentual que é interessante, ó. O Aniceto, ó. Um terço dos companheiros espirituais em serviço na crosta se conserva em atividade diurna. Quer dizer o quê? Que à noite 2/3 estão trabalhando. 2/3 estão nesse intercâmbio. 1/3 trabalha durante o dia, acompanhando os seus tutelados, né, zelando, mas a grande maioria, a grande ação dos espíritos são à noite, tá? Bem caracterizado, porque a hora que a gente dorme, fica mais fácil de sermos influenciados, sermos levados, sermos conduzidos pelos amigos espirituais. Vamos. E notando-nos a curiosidade justa, sentenciou: aliás, isto é razoável. O dia terrestre pertence com mais propriedade ao serviço do espírito encarnado. O homem deve aprender e agir, testemunhando compreensão das leis divinas. Pelo menos durante certo número de horas, deve estar mais só com as experiências que lhe dizem respeito. Só um instante. Ele diz, olha, durante o dia, como estamos acordados, em vigília, né, nós temos a oportunidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Porque à noite, ao dormir, muitas das vezes somos levados para estudo, para orientação, né? Mas, ao acordar, o quê? É a nossa hora de colocar em prática o que a gente aprendeu. Tá? Aí diz, o homem deve aprender a agir testemunhando a compreensão da lei divina. Como é que a gente vai aprender? É na prática, é errando, né? É fazendo escolha. E é assim que a gente vai aprender a agir, é assim a pedagogia divina, né? Ou seja, pelo menos um certo número de horas deve estar só com suas experiências, que ele diz respeito. Ou seja, os espíritos estão próximos, não, mas não vão intervir, não vão falar, não vão se apresentar, vão deixar a gente tomar as iniciativas. É necessário que a gente pratique e que nem se dê ao conta, nem perceba que tem espírito nos olhando. A gente espírita sabe que os espíritos estão nos acompanhando, mas é como se não tivesse, porque a maioria das vezes a gente esquece isso e acha que a gente está só, tá? Mas faz parte da tomada de decisão. Quando estiver acordado, a gente exercite isso. A gente tem as próprias experiências. Porque se a gente estivesse aqui, fazendo nossas tarefas, e olhasse para o lado
e visse o espírito nos olhando, anotando, a gente não teria livre-arbítrio, gente. A gente ia fazer com medo. Não vou fazer, não vou fazer, fazer, não fazer. Dá uma olhada para o lado, está ali o espírito anotando quem está fazendo. A gente ia fingir que estava fazendo a escolha certa. Então, por isso que a gente não vê os espíritos, normalmente, a gente não vê. E os que veem, só veem 5%. O espírito médio, vidente, equilibrado, só consegue ver 5% do que existe no mundo espiritual. Tá? Vamos. Nosso instrutor amigo sorriu e observou. O dia e a noite constitui para o homem uma folha do livro da vida. A maior parte das vezes, a criatura escreve sozinha a página diária, com a tinta dos sentimentos que lhes são próprios, nas palavras, pensamentos, intenções e atos, e no verso, isto é, na reflexão noturna, ajudando-la a retificar as lições e acertar as experiências, quando o Senhor nos permite. Só um instante. Então, de dia, ele faz uma analogia. É como se fosse uma folha. De dia a gente escreve de um lado, de noite a gente vai escrever no verso. O que a gente escreveu pela atitude, gesto, atos, de noite muitas vezes é autorizado. Tá? Por isso que ele diz, quando o Senhor permite. Quando é autorizado, a gente é chamado a atenção. Meu filho, você fez isso, não faça não. Né? Orientando o encarnado a seguir o caminho correto, a acertar, desfazer engano, né? Retificar as lições, se for autorizado. Se não, deixa por conta. Quer não, meu filho? Continue fazendo o que você acha que deve ser feito. Então, de dia, mais autonomia para o encarnado. À noite, muitas das vezes, somos chamados para olhar o que estamos fazendo, retificar os caminhos. Vamos. Calando-se o nosso orientador, tivemos a atenção exclusivamente voltada para a beleza circundante. Aquele campo amigo e hospitaleiro caracterizava-se por um ambiente muito diverso. Não mais as emanações pesadas da cidade grande, mas o vento leve, embalsamado de suavíssimos perfumes. Refletia eu na bondade do Senhor, que nos oferecia recursos novos, quando Aniceto voltou a dizer: a natureza nunca é a mesma em toda parte. Não há duas porções de terra com climas absolutamente iguais. Cada colina, cada vale possui expressões climáticas diferentes. É forçoso reconhecer, porém, que o campo, em qualquer condições, no ciclo dos encarnados, é o reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Em geral, todos nós, os cooperadores espirituais, estimamos o ar da manhã, quando a atmosfera permanece igualmente em repouso, isenta dos glóbulos de poeira, convertido em microscópicos balões de bacilos e de outras expressões inferiores. Entretanto, os trabalhos de hoje não nos permitiram o descanso mais cedo. Só um instante, Fátima. Então, o que ele está falando aqui? Várias informações nesse parágrafo, né? Ele diz que a natureza não é a mesma em toda parte. Né? Essa ideia de que Deus não faz cópia, né? Deus só faz original, é interessante demais. Ou seja, mesmo no ambiente, na colina, no vale, é diferente a natureza. Os seres que vivem ali, a vegetação altera, não é nunca igual. Ah, é tudo igual. Não, não é igual. É o que ele está falando aqui. Não há duas porções de terra com clima absolutamente iguais. São até parecidos, mas absolutamente igual, não. Tá? Aí ele traz uma outra informação. O campo, no círculo dos encarnados, em qualquer condição no círculo encarnado, é o reservatório mais vigoroso de princípios vitais. Você na região. Por isso que, às vezes, a gente está na cidade e resolve ir para o interior, né? Ah, vou lá para o sítio de fulano, lá eu sinto bem, melhor, vamos renovar as forças, vamos pescar. É porque no ambiente de campo, né, na área do interior, as emanações mentais são menores.
Aqui a gente é sufocado pelas emanações, expelido o tempo todo pelas aglomerações. Quando a gente sai da cidade e vai para o campo, se sente melhor, respira melhor, né? Aí ele nos esclarece isso. Reservatório mais abundante e vigoroso de princípios vitais. Tá? Aí ele outra informação, ele fala que os cooperadores espirituais, né, os espíritos, eles gostam de descansar de manhã. Trabalham à noite, de manhã eles vão, né, para o ar da manhã, descansar, tá? E para o repouso. Tá? Eles, olha, infelizmente eles trabalharam, a Aniceto trabalhou até o meio-dia. No capítulo anterior, depois do meio-dia, é que ele se deu as tarefas, né? Passou encargos, é que eles saíram para descansar. Então, eles só tiveram oportunidade de descansar a partir do meio-dia, tá? Mas eles dizem que gostam, normalmente, é melhor de manhã, tá? Vamos, Fátima. Apoiamo-nos no veludoso relvato e, percebendo-nos a sede de saber, Aniceto prosseguiu. Assim me explico, porque na floresta temos uma densidade forte pela pobreza das emanações em vista da impermeabilidade ao vento. Aí, o ar costuma converter-se em elemento asfixiante pelo excesso de emissões dos reinos inferiores da natureza. Na cidade, a atmosfera é compacta e o ar também sufoca pela densidade mental das mais baixas aglomerações humanas. No campo, desse modo, temos o centro ideal. Só um instante. Então, é aqui que se deitou, ó. Apoiamos-nos no veludoso relvado. Se deitou. Chegar lá, acharam lá uma sombrinha, você fica deitado, né, na grama. Tá? Alberto Espírito se deita. Eita, tá aqui, se deitaram, ó. Deitaram na grama e ficaram conversando. E Dona Aniceto vai explicar, porque na floresta, por que o campo aberto é melhor? Eis que na floresta tem a densidade forte, não entra muito vento. Então, se concentra as emanações expelidas pelos princípios inferiores, né? Vírus, bactéria, fungo, né? Eles ficam emanando fluidos também, tá? E ela diz que se concentra muito, termina sendo asfixiante por falta de vento. Na cidade ocorre o contrário. Tem o vento, mas é compacta, né? Por causa das emanações, da densidade mental das pessoas, ou seja, os pensamentos. A gente não para de pensar, muitas das vezes a gente não pensa coisa boa, e isso fica verdadeiras nuvens, sufocando. No campo, não, tem o vento, é o local ideal para o descanso e recuperação dos espíritos. Vamos. Indicando prazeroso as frondes balouçantes, acentuou: reine aqui a paz relativa e equilibrada da natureza terrestre. Nem a selvageria da mata virgem, nem a sufocação dos fluidos humanos. O campo é nosso generoso caminho central, a harmonia possível, o repouso desejável. Embalados ao pio de algumas juritis solitárias, repousamos algumas horas, magnificamente exilado no templo da natureza. Só um instante. Repousamos algumas horas, tá? Então, ficaram ouvindo os passos, ficar deitado ali para descansar, para se recuperar, porque eles passaram a noite toda trabalhando. Então, precisava repor, né, dar aquela cochiladazinha padrão, né? Então, eles ficaram lá deitados, se recuperando. Vamos, Fátima. Com as primeiras tonalidades do crepúsculo, Aniceto nos convidou a passeio rápido pelas imediações. Reconhecia que estavam muito bem mais dispostos. Somente depois de nos locomovermos por alguns minutos, observei que nas vizinhanças havia uma grande quantidade de trabalhadores espirituais. Em face das minhas interrogações, nosso mentor explicou bondosamente: o campo é também vasta oficina para os serviços de nossa colaboração ativa. E, apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos,
Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Só um instante, Fátima. Aqui outras informações bem interessantes, né? Eles se deitaram, né? Descansaram ali, e quando já estava começando a querer escurecer, o crepúsculo, né? Eles se levantaram e foram dar uma volta, né? Aí o que o André Luiz fala? Reconhecíamos que estava muito bem, mais disposto. Descansou, né? Recuperou as forças, né? Aí, quando eles começam a andar há pouco ali, ele vê que tinha muito espírito andando, trabalhando naquela região, né? Havia grande quantidade de trabalhadores espirituais. Ou seja, tinha gente trabalhando no campo, tá? Tinha espírito lá trabalhando no campo. Aí ele questiona, o André, por que esse pessoal está fazendo aqui, né? Esses espíritos estão fazendo, se não estão descansando, estavam trabalhando. Aí o Aniceto vai falar para ele, ó, o campo é também vasta oficina para o serviço de nossa colaboração ativa. Tá? Aí ele vai dizer, ó, o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Então, tem espírito que cuida do rio, espírito que cuida de planta, de árvores, de animais, de fungo, de bactérias, de musgo, de todas as espécies tem espírito protetores, gente. Tá? Então, tem oficina que ele fala, oficina numerosa de trabalho. Tá? Então, ele fala, ó, ignoro que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviço aos reinos inferiores. Então, tem espírito que vai reencarnar, ele quer entender de como funciona biologia, né? Meio ambiente. Então, espíritos que vão reencarnar direcionado para a proteção, para entendimento das leis, proteção dos rios, das matas, né? Das florestas, dos animais, pesquisar a vida dos animais. Então, os espíritos, antes de encarnar, eles já estão estudando. Então, antes de nós virmos para cá, para a profissão que estamos hoje, nós já estávamos aqui antes, acompanhando, se era advogado, acompanhando pessoas, espírito encarnado, advogado, para entender como funcionava as coisas, para ficar mais fácil. Tá? Se aqui você vai ver pessoa ligada a animais, a gatinho, a cachorro, a cavalo, burro, pessoas que são apaixonadas por isso, pássaros, né? Ou seja, são irmãos, né, que se preparam para a encarnação para prestar serviço aos reinos inferiores. Então, você vê pessoas que trabalham no mar, né, que trabalham em pesquisa, proteção às tartarugas, proteção ao mico-leão, ao peixe-boi, ou seja, irmãos que se prepararam no mundo espiritual, encarnaram com essa função de prestar serviço aos reinos inferiores. Aí ele esclarece, ó, o trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Gente, em qualquer lugar a gente pode aprender. Todo lugar é escola. A todo instante nós estamos aprendendo. Agora nós estamos aprendendo. Dentro de casa, um pouquinho ali com o vizinho, a gente vai estar aprendendo o tempo todo. Então, o trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Vamos, Fátima. Nesse momento, nossa atenção foi atraída por significativo movimento na estrada próxima. Dirigimos-nos para lá, seguindo os passos de Aniceto, que parecia adivinhar o acontecimento. Observei então um quadro interessante. Um homem jazia por terra, numa poça de sangue, ao lado de pequeno veículo, sustentado por um muá impaciente, dando mostras de grande inquietação. 2 companheiros encarnados prestavam socorro ao ferido apressadamente. É preciso conduzi-lo à fazenda sem perda de tempo, dizia um deles, aflito. Temo haja fraturado o crânio. O número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo, todavia, era muito grande. Só um instante. Então, ele estava num tumulto. Eles foram lá olhar o que era. Era um carroceiro, tá? Que tinha levado um coice do burro. Estavam 2 homens ajudando, levar para a fazenda,
né? Mas desencarnadas, o número de desencarnados que auxiliava o pequeno grupo era muito grande, ou seja, onde tem encarnado, vai ter desencarnado. Tinha 3 encarnados, mas desencarnado era uma quantidade grande, segundo André Luiz. Vamos, Fábio. Um amigo espiritual que me pareceu chefe naquela aglomeração recebeu Aniceto e a nós com deferência e simpatia e explicou rapidamente a ocorrência. O carroceiro havia recebido uma patada de um burro e era necessário socorrer o ferido. Serenada a situação, vi o referido superior hierárquico chamar um guarda do caminho, interpelando. Glicério, como permitiu semelhante acontecimento? Este trecho da estrada está sob sua responsabilidade direta. O subordinado respeitoso... Só um instante, Fábio. que... Outro ponto interessante, gente, que não há lugar a esmo. Não há lugar a esmo. Uma estrada, um caminho, uma vereda. Gente, aqui está dizendo que tem guardas, né? É o que ele fala aqui, ó, um superior chamou o guarda do caminho. Ou seja, tinha um espírito que tinha a função de guardar, de proteger os caminhantes, os viajores ali. Tá? Guardas do caminho. Percebam como a providência ela não nos deixa só. Esse sentimento de que não existe caos para o espírito é maravilhoso. E aqui nos dá essa certeza que existia um espírito cuidando a todos que passavam naquele caminho. Tá? Vamos, Fábio. O subordinado respeitoso considerou sensatamente. Fiz o possível por salvar este homem, que, aliás, é um pobre pai de família. Meus esforços foram improfícuos pela imprudência dele. Há muito procuro cercá-lo de cuidados, sempre que passa por aqui. Entretanto, o infeliz não tem o mínimo respeito pelos dons naturais de Deus. É de uma grosseria inominável para com os animais que o auxilia a ganhar o pão. Não sabe senão gritar, encolerizar-se, surrar e ferir. Tem a mente fechada às sugestões do agradecimento. Não estima senão a praga e o chicote. Hoje, tanto perturbou o pobre Boar, que o ajuda, tanto castigou, que pareceu mais animalizado. Quando se tornou quase irracional pelo excesso de fúria e ingratidão, meu auxílio espiritual se tornou ineficiente. Atormentado pelas descargas de cólera do condutor, o burro humilde o atacou com a pata. Que fazer? Minha obrigação foi cumprida. O superior, que ouvia atenciosamente as alegações, respondeu sem hesitar. Tem razão. Só um instante, Fábio. Então, perceba aqui, a bondade divina não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Na estrada tem um guarda que cuida, que tem a responsabilidade direta de cuidar dos viajantes. Ele foi questionado. Por que você deixou acontecer isso? Né? Aí ele vai explicar, olha, eu fiz o possível. Tá? É um pai de família, é um pobre homem, mas tudo que eu podia fazer, eu fiz, mas foi improfícuo. Por quê? Pela imprudência do carroceiro. Tá? Então, ele diz, olha, muito tempo eu procuro cercá-lo de cuidado. Então, toda vez que ele passa ali, ele recebe cuidados. Bons sentimentos, né? Intuição, para seguir em frente com firmeza, com coragem. Né? Entretanto, o infeliz não tem o mínimo de respeito pelos dons de Deus. Por que não tem respeito? Porque Deus nos dá meios, nos dá as condições, e a criatura, ao invés de ser grato, o que é que ele fez com o animal? Né? Ele era grosso com os animais, né? Gritava, né? Encolerizava, surrava e feria. Sempre ele estava fazendo isso. Só que naquele dia, né? Naquele dia ele aprontou tanto, ele ficou com o animal de tal forma animalizado, né? Usando chicote, praguejando, que não foi mais possível o auxílio. Ele fechou a possibilidade de auxílio.
porque ele se tornou quase irracional, né? Pelo excesso de fúria e ingratidão. Então, o auxílio dos espíritos fechou. Momento de fúria, quem está zangado, violento, bravo, não tem como a espiritualidade nos auxiliar, gente. Eles vão nos auxiliar se nós entrarmos em prece. Situação perigosa, situação vexatória, o que é que tem que fazer? Prece. Aí nós vamos ser intuídos. O Alberto, só fazendo um adendo aí nesse exemplo, vamos lembrar na questão do Livro dos Espíritos que a gente estudou hoje, né? Quer dizer, isso aí não estava previsto acontecer, né? Exato. Mas aí foi um acidente, uma coisa por conta da falta de cuidado dele, da imprevidência dele. Exato, veio bem a calhar, muito bem, Edina. Você não está previsto o acidente, o burro dar um coice na cabeça dele? Não. Não estava previsto pela fala aqui do líder daquele grupo de trabalho, cobrando do guarda, não estava previsto. Você deixou acontecer ele? Não estava previsto. Excesso de fúria, chicote, pancadaria, aumentando as descargas de cólera, né? O burro humilde atacou com a patada. O que fazer? Aí ele vai fazer o quê? Né? Tem razão. Quem tem razão aí? O burro? A situação ali. Quem que tem razão aí? Né? Quem foi o animal aí na história, né? O burrinho só revidou, né? É da natureza dele. Está sendo espancado, ferroado, né? Ele só revidou. O humano é que deveria ter pensado melhor, né? O burrinho é que leva para levar a carga, é o ganha-pão dele, né? Vamos, Fátima. E como dirigisse o olhar a Aniceto, desejando aprovação, nosso orientador afirmou: auxiliemos o homem enquanto esteja em nossas mãos. Cumpramos nosso dever com o bem, mas não desprezemos as lições. Esse trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. A cólera é punida por suas consequências. Ao mal segue-se o mal. Se os seres inferiores, nossos irmãos, no grande lar da vida, nos fornece os valores do serviço, devemos dar-lhe por nossa vez os valores da educação. Ora, ninguém pode educar odiando, nem edificar algo de útil com a fúria e a brutalidade. E indicando o grupo que conduzia o ferido a uma casa próxima, concluiu imperturbável: cada homem comum, como homem comum, nosso pobre amigo sofrerá muitos dias, chumbado ao leito, entre as aflições dos familiares. Demorar-se tanto a restabelecer o equilíbrio orgânico, mas, como Espírito Eterno, recebeu agora uma lição útil e necessária. Altamente surpreendido, reparei na grande serenidade do nosso orientador e comecei a compreender que ninguém desrespeita a natureza sem o doloroso choque de retorno a todo tempo. Lindo, né? Então ele está falando, ele vem dizer, olha, perceba que Aniceto ele é mais elevado do que esse grupo. O chefe lá olhou, fez deferência a ele, né? E quis a autorização de Aniceto, porque Aniceto era mais elevado ali, né? Ele disse, tem razão, olha, ele tentou fazer tudo, mas a criatura não quis auxílio, né? Aí o que Aniceto vai dizer? Né? O trabalhador imprudente foi punido por si mesmo. Tá? Ele que procurou. Tá? Ele que procurou o acidente. Tá? O acidente vai colocar ele por algum tempo, né, deitado, e às vezes até com sequela, né? Como homem, ele vai passar dificuldades, mas como espírito, ele vai aprender lições, né? Aí ele traz a questão, os animais, né, inferiores, né, os seres inferiores, aí entra todo tipo, pets, né? Seja qualquer gato, cachorro, galinha, né? São nossos irmãos no grande lar da vida. Nos fornece os valores do serviço, devemos dar-lhe, por nossa vez, o valor da educação. Ou seja, a nossa função é educá-los. Tá? Agora, ele diz que ninguém pode educar odiando.
Não dá para educar ninguém odiando, nem edificar algo útil com fúria e brutalidade. Tá? É bem interessante, é bem profundo isso. Bom, e aí, gente? O que acharam? Muito bom, Alberto. Muito boa reflexão. Adorei. Boa, né? Foi demais. Muita Muito coisa bom. para a gente pensar, muita informação É, boa, né, gente? verdade. Então, só gratidão a todos vocês, a Providência, os nossos mentores, né, por permitir esse encontro, essas reflexões. Esperamos que ela seja útil de alguma forma, né, nos auxiliar a pensar que nós não estamos sozinhos, tudo que estiver acontecendo tem um propósito, né? A grande quantidade do que nos acontece somos nós que provocamos, tá? Então temos que buscar trilhar o caminho do bem, o caminho do amor, com compreensão, com gratidão sempre. Que Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Agradeço a vocês, até lá. Boa noite.